mordidas mortais. Meu amigo John e eu estávamos indo para a trilha quando minha cadela Maia começou a rosnar. Foi um rosnado curto para me alertar de que tinha alguma coisa ali, então olhei para ver o que era. E a cerca de 10 ou 15 metros de mim havia uma ursa parda. Ela parecia bem ameaçadora e não recuava. Meu amigo John pulou para o meio da mata. E naquele momento eu percebi que éramos apenas eu e a ursa. Ficamos nos encarando frente a frente, olho no olho. A cabeça da ursa parecia enorme e os olhos dela estavam me fitando com raiva. Aquele momento ficou marcado em mim como a última coisa que vi com os meus olhos. Foi puro terror. Pura impotência. E bem ali na minha frente estava um animal de 300 quilos com garras de 15 centímetros que ela cravou na minha coxa, na perna esquerda e me arrastou como uma boneca. Mas naquele momento eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu decidi que iria lutar para sobreviver. O que veio depois foi o golpe fatal ou a mordida fatal. Eu só lembro de uma mordida e o som de uma coisa quebrando. A ursa tinha, essencialmente pegado minha cabeça. Ela colocou minha cabeça inteira na boca e apertou, esmagando meu crânio. Ela estava arrancando o meu rosto fora. A extensão do trauma da face foi a maior que eu já vi na minha vida. Ela mordeu todo o rosto de lado a lado, assim. Nossos olhos ficam em cavidades ósseas chamadas órbitas. As paredes mediais, os assoalhos e paredes laterais, tudo isso explodiu. E os assoalhos e paredes mediais foram pulverizados em centenas de pedacinhos. Os globos oculares pularam e foram arrancados dos nervos ópticos. O couro cabeludo foi arrancado do crânio. Os tecidos do meio da face, entre as sobrancelhas e o nariz, foram mastigados até virarem uma pasta. A dura mater, a membrana que reveste o cérebro, rompeu. Havia sinais de herniação do tecido cerebral chegando aos seios paranasais. O objetivo da cirurgia era fechar as lesões nos tecidos moles o máximo possível. Quando há um trauma na cabeça, o risco do cérebro inchar é bem significativo. E se ele incha dentro de um crânio fechado, pode haver perda do tecido cerebral. No caso do Dan, ele sofreu uma fratura na base do crânio. Então havia espaço para o cérebro dele expandir e aliviar a pressão. Era uma coisa importante que precisava acontecer de 1 a 2 semanas após o ferimento inicial, antes de fecharmos o crânio em segurança. Muitas coisas poderiam dar errado nesse tempo. O cérebro dele, afinal, estava aberto e o líquido cérebro-espinhal que envolve o cérebro estava saindo pelo nariz. Não queríamos que ele caísse da cama ou que se machucasse. Qualquer movimento brusco poderia causar uma lesão cerebral. Esse foi um dos motivos de terem me deixado em coma induzido por 10 dias. Aquele período foi tão traumático, se não mais traumático, que o ataque da ursa. Eu revivi o trauma, a sensação de impotência e a violência muitas vezes. É um tipo de sonho, uma coisa assim, mas um sonho que não acaba nunca. Meus olhos ficaram pendurados no meu rosto. Os nervos ópticos foram destruídos. Não havia como restaurar a visão. Infelizmente, eles precisaram remover os 2 olhos por completo. Atualmente, eu tenho 2 olhos prostéticos. Me perguntaram qual é a coisa mais incrível sobre esse paciente. E acho que o mais incrível é o próprio paciente. Dan foi atacado no rosto por um urso de forma terrível. Eu sei que muitas pessoas que tiveram ferimentos parecidos com os meus ou que viveram situações parecidas se enterraram no buraco e não saíram mais. E acho que muitas pessoas ficaram presas na armadilha de querer o que não tem. Eu sinto que eu tive uma segunda chance e me considero afortunado.